mas o segundo foi gol dele mesmo. Agora, interessante observar nesse Flamengo... O Diego ia fazer o gol? Interessante observar que nos dois jogos contra o Resende e contra o Madureira, o Flamengo terminou o jogo com a seguinte escalação: Michael, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Isso, 2 linhas de 4, isso aí. Com os 4, como se fossem 4 atacantes, com 2 centroavantes. Mas o Michael e o Bruno voltando ali, fazendo a linha de 4. Mas um time muito ofensivo. E aí, exatamente, com atacantes nas beiradas da linha de 4. Essas foram as alterações contra o Madureira. Mas atacantes que dão profundidade. Isso, de profundidade mesmo. Que vão pra cima. Igual o Brasil, igual a seleção jogou agora no último jogo do pré-olímpico. Isso aí. Olha lá o Michael. O Michael vai... Cara, o time do Flamengo, obviamente, é melhor do que o Fluminense, porque ele é melhor do que qualquer time hoje no Brasil. Mas o Fluminense tem a vantagem do empate e está jogando há mais tempo na temporada. Vai ser um jogo curioso quarta-feira. Terminou assim, o Flamengo terminou o jogo contra o Madureira no sábado. Com o Michael e o Bruno Henrique tendo a responsabilidade de compor, de marcar, Mas olha que jogo do Flamengo. Nos conceitos da defesa do Flamengo, que é uma defesa alta, o zagueiro tem que fazer o passe e tudo mais. E o Gustavo Henrique, segundo o Jesus disse na entrevista coletiva no sábado, jogava de outro jeito no Santos. Além das questões de diferença de características, características técnicas. O Léo Pereira é um jogador mais técnico e mais leve, e o Gustavo um jogador mais pesado, que dá bola pelo alto. E o Léo Pereira é canhoto. Que já tem a facilidade de sair pelo lado. Que era o caso do Marinho. Exatamente. Então o Léo Pereira, tudo indica, vai jogar ao lado do Rodrigo Caio. Né? E acho que, é claro que o Jesus roda muito o time, mas deve ser isso. E não é só mudar, Rodrigo Caio, acaba tendo contusão, suspensão, joga muito, né? Não. O terceiro zagueiro joga muito ao longo do ano, muito. O torcedor do Flamengo foi em massa nos dois jogos até aqui, do time principal. 65 mil pessoas 64 mil, Asquirela, 60 mil Asquirela de pagantes, aí tá lindo o Maracanã. Já tinha tido 53 mil no jogo contra o Resende, na segunda passada, e no sábado, 60 mil pagantes. 64.756 presentes, com várias homenagens às 10 vítimas do Ninho do Urubu. Você está vendo bandeiras para cada jogador. No sábado completou-se um ano da tragédia e o torcedor do Flamengo não esquece, cobra uma solução também e tem homenageado as vítimas de uma maneira linda. Nesse final de semana, inclusive, o torcedor do Flamengo deu um show de solidariedade e de humanidade. Nos primeiros 10 minutos do jogo, a torcida não cantou em respeito às vítimas, nos primeiros 10 minutos. A gente faz muitas críticas à direção do Flamengo, mas o Flamengo é muito mais do que pessoas que dirigem o clube. O Flamengo são 40 milhões de corações pelo mundo e nesse final de semana foi realmente comovente o que os torcedores fizeram. Foi muito bonito. Você vê, a grandeza do Flamengo está na humanidade da sua torcida. Foi muito bonito mesmo. Essa frase é muito profunda. Porque o que está faltando nessa relação é exatamente sentimento. Né? A questão não é pecuniária. Eu não consigo entender como uma mãe ou um pai de um menino que morreu no Ninho do Urubu foi barrado de entrar lá no sábado. Não consigo. Isso é uma questão de bom senso, de humanidade, de sentimento. O Flamengo tem todo o direito de discutir a questão pecuniária, o que ele entende que pode ser justo ou não. E se virar uma discussão na justiça, faz